Vocês sabem como foi inventada a primeira vacina? Qual o seu impacto para a sociedade? E quais foram os desdobramentos que teve até os dias de hoje? Bora então aprofundar um pouco mais nossa discussão sobre o pai da vacinação. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal Med Tudo, onde medimos tudo sobre a medicina. Sendo este mais um conteúdo acerca das grandes personalidades que marcaram a história da medicina. Hoje, vamos discutir melhor que foi Edward Jenner, o pai da vacinação. Nesse aspecto, é legal lembrarmos como esse assunto é deveras importante, já que foi graças ao conhecimento humano sobre os diferentes tipos de vacinação que pudemos enfrentar as mais diversas moléstias que já afligiram a sociedade, como a poliomielite, por exemplo, prevenida com a vacinação infantil através da vacina Sabin, ou como conhecemos, o Zé Gotinha. Enfim, algo ainda mais em voga recentemente, com a sua aplicação na prevenção e redução dos agravantes casos oriundos da Covid-19. Mas antes de contarmos mais essa história, gostaria de lembrá-los de deixar aquele like maroto e se inscrever. Afinal, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos novinhos que vem por aí. Assim, dito isso, podemos iniciar nossa discussão. Edward Jenner nasceu em 1749, na Inglaterra. Tendo exercido, como profissão, a medicina com enfoque especial no campo cirúrgico, algo extremamente distinto do ramo clínico naquela época, conforme já observamos em outro vídeo do canal, que estarei deixando como card aqui na tela de vocês. O grande ponto é que, durante o século XVIII, havia uma enfermidade capaz de devastar a população gravemente, já que seu contágio era tão fácil, que muitos pacientes não demoravam para contrair as lesões de pele típicas dessa doença. Desse modo, no início dos sintomas, era certo que aqueles que contraíssem a varíola morreriam em pouco tempo. Para os senhores terem uma ideia, a varíola tinha um índice de morte próximo a 50%. Além disso, como a varíola já vinha convivendo com a humanidade por mais de séculos, houveram muitos indivíduos que de alguma forma, buscaram estabelecer opções terapêuticas para tal moléstia, até o momento, incurável. Dentre essas práticas, na China existia uma prática denominada de variolização, que consistia em inocular o pus das feridas de um doente, após sequenciais processos de aquecimento e purificação da amostra, em uma pessoa não infectada, dado que os chineses acreditavam que esse ato poderia impedir que o variolizado contraísse a doença. Isso, gente, se pararmos para pensar, até fazia sentido na medida em que representaria uma tentativa primitiva de se fazer uma vacina moderna, cujas frações atenuadas dos vírus são inoculadas em nosso organismo a fim de causar uma resposta imune sem desenvolver a doença, nos preparando para um futuro contágio, uma vez que nossas defesas a um patógeno específico já estariam preparadas. Enfim, embora a ideia de inocular o pus de infectados pareça tão anacrônica para nós, na China este ato teve em si alguma relevância, pois conseguiu diminuir a taxa de mortalidade para 10%, o que, se por um lado representou certa conquista terapêutica, era prejudicial no tocante à exposição precoce à varíola daqueles incapazes de sobreviver ao procedimento. Presta atenção, galera! Certeza que alguns dos senhores devem estar se perguntando como essa prática chinesa se relaciona com o Edward Jenner, pois bem, fora esse médico que, brilhantemente, reparou no potencial clínico da variolização chinesa, isto é, ao contrário de muitos de seus conterrâneos, que viam com maus olhos esse ato impuro, segundo a sua ótica, fora de Jenner que concedeu a tais atos uma possibilidade real de serem empregados na prevenção da varíola, devendo-se apenas corrigir algumas de suas limitações. Nesse aspecto, precisava-se garantir que o vírus inoculado não fosse capaz de estimular a doença nos pacientes, ou seja, dever-se-ia tornar o patógeno nativo nos hospedeiros. Calma, pessoal. Uma coisa que precisa ficar clara é que, naquela época, ainda não havia um consenso sobre a existência da microbiologia, algo que só fora ser implantado após a contribuição de Louis Pasteur, porém esse é um assunto para outro vídeo. O que eu estou tentando esclarecer é que não podemos olhar com um viés anacrônico tais ocorrências. Assim, a tarefa de Jenner seria diminuir a letalidade colateral das doses inoculadas.
Sendo este ponto o incrível dessa história. Naquela época, também havia crenças populares de que os trabalhadores rurais que realizam a ordenha de vacas com varíola bovina, um primo distante do vírus da varíola humana, apesar de formarem algumas brandas lesões de pele, não eram afetados pela variante humana, ou melhor, não contraíam a varíola típica, pois estavam de certa forma imunizados contra a mesma. Diante disso, Jenner propôs então que a variolização chinesa fosse feita com o pus extraído das úlceras presentes nas mamas das vacas infectadas, já que supunha a menor letalidade do vírus bovino, mas a mesma capacidade do mesmo poder estimular a resposta imune do organismo contra a cepa humana. Dessa maneira, após inúmeras experiências, incluindo a inoculação de seu filho e de membros da aristocracia britânica, ficou provado que a vacina de Jenner, olha que interessante senhores, vacina, como ficou conhecido esse ato, deriva do latim vaccin em razão da conexão do inoculado com o material biológico bovino, das vacas. A vacina era extremamente eficaz, tornando a mortalidade da varíola menor do que 1%. Isso, gente, foi em um momento da história que não existia o conhecimento sobre o mundo microscópico, nem mesmo técnicas refinadas de atenuação viral que garantissem que as vacinas jamais teriam efeitos patogênicos, como as vacinas da atualidade. Por isso, que Edward Jenner não só ficou conhecido como o pai da vacinação, mas sobretudo tornou-se um dos principais fulcros na luta pela erradicação da varíola humana, conquistada por nós conforme pesquisas da Organização Mundial da Saúde. É isso, gente. Se gostaram do material, não esqueçam de deixar o like. Forte abraço e até a próxima!